Hoje nós temos a honrosa presença aqui do Mocelim, emérito professor, que vai nos brindar com uma palestra sobre a emancipação, a criação da província do Paraná. Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a essa sessão especial do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, convocada em conjunto com outras entidades cívico-culturais e representativas, através da Comissão de Coordenação para o lançamento do programa de celebrações dos 170 anos de criação do Estado do Paraná. A gente nova do Paraná precisa conhecer a história da terra que adotou. Precisa conhecer o passado que não passa. O passado que não passa, mas explica o presente e delineia o futuro. O professor Mocelim é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, leciona em cursos universitários de ensino médio, é grande pesquisador e autor de diversos livros na área histórica, titular de vasta biblioteca especializada e um grande conferencista acadêmico. Então, com a palavra, professor Renato Mocelim. Falar sobre as origens do Paraná. Nesse lugar que nós estamos, não era de Portugal. Isso aqui pertencia à Espanha, se nós olharmos a linha do Tratado de Tordesilhas. O Paraná, ele surge através de dois grandes movimentos. A cata ao ouro. Então, tivemos esse ciclo, que foi curto, ouro de aluvião, mas foi importante, elementos oriundos de Santos, de São Paulo e até do Rio de Janeiro, devassaram aquela região. E também da caça aos carijós, aos nativos que viviam no nosso litoral e eram levados lá para a capitania de São Vicente. Esse processo ali no século XVII, tanto é que Paranaguá surge em 1648, a nossa vilinha aqui no Atuba, ali por 1654, e daí a transferência para onde hoje nós temos ali o centro, a catedral, o cacique que conduziu aquele pessoal para onde é Coretuba, quer dizer, muito pinhão, ou, segundo alguns, muitos porcos. É uma polêmica que persiste, Vamos ter a quinta comarca de Curitiba, para eu dar um salto, que fazia parte da província de São Paulo. O que era o Brasil? Quando houve a emancipação política, em 1822, a população não chegava a 4 milhões de habitantes. Imaginem vocês, todo esse território, menos de 4 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro era um vilarejo, sem nenhuma expressão. São Paulo, então, era uma região muito pobre ainda. E Curitiba, o Rafael Pires Pardinho, não o nosso Rafael, o Vidor Pardim, que deixou um relatório sobre o que era Curitiba, quando ele aqui esteve, em 1720, que era um território vasto, vastíssimo, pouquíssimo povoado. Aqui viviam os tinguis, que eram do tronco tupi, nariz afilado, segundo o Romário Martins, mas nessa região, aqui de Almirante Tamandaré, na periferia de Curitiba, tínhamos caigangues também, que eram de outra etnia, eram Gês. O Baltazar Carlos dos Reis, que veio numa das bandeiras e acabou se fixando, recebendo um território, uma sesmaria, ali naquela região do rio Barigui. Havia, por parte da população de Paranaguá, um sentimento de abandono. Arrecadava-se daqui, mas poucos benefícios tínhamos. E um sujeito chamado Pedro Corrêa de Sá, que era parente do Salvador Corrêa de Sá, ele tinha ambições, ele queria se tornar capitão-general. E ele conseguiu, dos vereadores lá de Paranaguá, uma espécie de missão junto à corte para tentar que aquela região se tornasse emancipada. Fracassou totalmente. O Dom João, que viera para cá em função da invasão napoleônica, ele transferiu a sede do Império Português para o Brasil. E aqui nós vamos ter a formação de uma estrutura administrativa
que foi de grande valia quando da emancipação política. Quando houve a Revolução lá do Porto, Napoleão já tinha sido derrotado em 1815, né, em Waterloo. Napoleão já estava lá em Santa Helena, no exílio, e os liberais do Porto exigiram que o Dom João retornasse. E não só retornasse, promulgasse uma Constituição. Em Paranaguá, o juiz de fora, né, ele reuniu as principais autoridades para que houvesse o juramento dessa Constituição. E o Floriano Bento Viana era um militar, uma pessoa que tinha um conhecimento limitado, mas era um sujeito que sonhava com a emancipação daquela região. E ele sugeriu, né, que houvesse a emancipação ali. O juiz de fora lá, o João Azevedo, era o sobrenome dele, né, disse: espera, não é tempo. Em 1831, todos vocês sabem, o Pedro I resolveu abdicar. E ele retorna a Portugal e deixa o Pedro de Alcântara, que não tinha idade para assumir. E nós vamos ter o turbulento período regencial, talvez um dos períodos mais turbulentos da história do Brasil. Aqui no Sul, a chamada Revolução Farroupilha, quando o Rio Grande do Sul rompeu com o Império. A elite rio-grandense rompera com o Império, não por patriotismo, coisa que o valha. As taxas alfandegárias eram baixíssimas, então concorria com aquilo que os estancieiros do Rio Grande produziam. A cabanagem no Pará, a balaiada lá no Maranhão, a sabinada na Bahia, foram reprimidas com extrema violência, principalmente a cabanagem. Com os farroupilhas houve um acordo. Em 1840, houve o golpe da maioridade, porque a Constituição estabelecia que o príncipe só poderia se tornar imperador quando completasse 18 anos. Então, o Partido Liberal conseguiu alterar a Constituição e o Dom Pedro assumiu antes de completar os 18 anos. Os liberais e conservadores se alternavam no poder. E a eleição de 42 ficou conhecida como a eleição do cacete, porque os liberais usaram de extrema violência para vencer as eleições. Só que o Dom Pedro, apesar da idade, bem aconselhado, ele dissolveu a Câmara e foi convocada uma nova eleição. Mas, uma vez, a elite aqui do Paraná, não existia o Paraná ainda, né? De Paranaguá, de Curitiba, de Castro, da Vila do Príncipe, ficaram com o imperador, ficaram com o governo central. Isso marcou. O barão, depois marquês de Monte Alegre, ele chegou a propor, efetivamente, a emancipação da Quinta Comarca. Cananéia e Iguape poderiam optar se queriam ficar com São Paulo ou se queriam ingressar na nova província. Nós vamos ter, então, no começo da década de 50, uma situação favorável. Francisco Silva e Paulo e Silva, né? Era um tropeiro, era um homem que não teve uma educação formal, mas era um autodidata. E ele fazia esse caminho, né, do Viamão até as feiras de Sorocaba. E ele era um ardoroso propagandista da causa da emancipação aqui da comarca. Paula Gomes foi um personagem fundamental na difusão da causa emancipacionista. Manuel Francisco Correia Júnior, também uma pessoa que empregou recursos, gastou, e por idealismo. Só que depois vai ser esquecido. O Romário Martins tem uma bronca, né, do João da Silva Machado, o Barão de Antonina. Vai dizer que o Barão de Antonina tinha fome de terra, ele usa essa palavra, fome. E ele buscava sempre terras que fossem férteis, né, deixando de lado
a ojeriza do Romário Martins em relação ao Barão de Antonina, ele foi importante também. Ele foi porque ele tinha contatos na corte. E esses contatos, evidentemente, com deputados da Bahia, deputados de Minas Gerais, que visavam o enfraquecimento de São Paulo. A emancipação aconteceu, na verdade, no dia 29 de agosto de 1853. Né? Foi quando Dom Pedro II, né, que viu com simpatia a emancipação. Agora, o nome. Talvez a gente pouco atenta para o nome Paraná. O Rio Paraná está muito longe daqui, né? Muito longe. Então, talvez viesse a se chamar província de Curitiba. Quando foi criada a província do Paraná, na verdade, antes, o projeto era da criação da província do Amazonas. Os paulistas fizeram um rearranjo administrativo e ficaram com Cananéia e Iguape. A nossa elite não questionou muito isso. Onde ia ficar a capital? Paranaguá tinha uma população um pouquinho superior a Curitiba. Uma pessoa lá de Paranaguá disse que Paranaguá devia ser a sede, porque Curitiba era atrasada e que Curitiba não iria para frente. Mas Curitiba foi escolhida pela sua posição geográfica. E o Paraná todo tinha o quê? Um pouco mais de 60 mil habitantes. Mas eu acabei derivando Paraná por quê? Porque escolheram lá Amazonas, tinha que manejar um outro rio. E Paraná, que é grande como o mar, semelhante ao mar, esse é o significado no idioma nativo, no idioma tupi. Então, ficou a província do Paraná. 29 de agosto, o nosso Paraná nasce em 1853. Obrigado pela atenção de